Pois é, pessoal. A economia dos Estados Unidos continua forte. Ontem tivemos dados aí de construção, o setor não arrefeceu e também tivemos aí na parte da tarde discursos de membros do Fed trazendo que realmente as medidas de inflação ainda não estão surtindo o efeito esperado, então a gente deveria aguardar aí um aumento mais considerável nas próximas reuniões. Os dois membros que falaram ontem comentaram uma alta de taxa de juros no tom de 0,5%. Lembrando que o mercado anteriormente já vinha trabalhando com a expectativa de 0,25% e o mercado de juros nos Estados Unidos parar ali na casa dos 5%. Porém, pelas falas de ontem dos membros do Fed, a gente deve sim aguardar uma alta mais perene da taxa de juros nos Estados Unidos, vindo aí no primeiro momento de 0,5%, com possíveis mais duas altas ainda para frente e sem ter um corte na taxa de juros em 2023. Isso acabou mexendo com os mercados e está refletindo ainda hoje, né, esse dado. Então, a gente vê aí a Europa caindo bem, né, cerca de 1% aí na maior parte dos índices de lá, com exceção aí da Inglaterra, que está caindo menos, né? Está caindo 0,36 no momento. A gente vê também os futuros das bolsas americanas também caindo na ordem aí de 1%. E a gente também vê um dólar mais apreciado contra as principais moedas do mundo, né? O dólar DX hoje subindo 0,71% e também um dólar subindo contra países emergentes. E tudo isso aí é reflexo de uma possibilidade da alta de taxa de juros mais expressiva, né, na ordem desses 0,5%. Por enquanto é só uma ideia, né, não há nada concreto ainda. Hoje a gente vai ter mais dois membros do Fed falando, é importante acompanhar a fala deles para ver se realmente eles estão em linha, né? Estão todos eles alinhados, mas a princípio o que a gente pode esperar é realmente que sim, uma alta de 0,5% aí para a próxima reunião. Lembrando que essas reuniões elas acontecem também no intervalo aí de 2 em 2 meses, né? 45 dias. Hoje a gente vê um petróleo caindo bastante, o petróleo está caindo 3%, isso aí vai impactar diretamente na Petrobras, e também algumas falas aí de ontem do Lula falando novamente, atacando o pagamento de dividendos da empresa, né? Talvez sugerindo aí uma ingerência, né, na Petrobras, isso aí deve impactar negativamente na Petrobras para o dia de hoje, e como a Petrobras tem um grande peso dentro do nosso índice, a perspectiva aí para o começo do dia, pelo menos para o começo do dia, é que a gente veja um índice aqui no Brasil caindo e um dólar mais apreciado, né? Indo aí de encontro ao cenário externo. Porque, de novo, o dólar lá fora subindo bem forte, então aqui deve seguir nesse tom também. Outra coisa para nossa bolsa é a questão da Vale. Vale teve publicação do balanço dela, veio abaixo do esperado, então isso deve repercutir também na cotação dela. Porém, por outro lado, hoje a gente tem um minério subindo também forte, né, subindo 2%, pode dar uma contrabalanceada. Mas, considerando que é sexta-feira e que segunda e terça e quarta também, né, feriado aqui no Brasil, a bolsa volta só quarta-feira à tarde, após o meio-dia, a gente deve ver um cenário aí onde os investidores fujam um pouco do risco, né? Ou seja, saiam um pouco de bolsa e tomem dólar para segurança, né? Então a perspectiva para o começo do dia é realmente uma bolsa para baixo e um dólar para cima. Falando de agenda, comentei com vocês que a gente vai ter aí a fala dos membros do Fed, né? Então vai ser às 10h30. A gente tem dois participantes do Fed para falar. E fora isso, não tem mais nenhum dado interessante para a agenda.